na hora. Vou conversar com o endocrinologista que trata de pessoas chocólatras, Jorge Bastos Garcia. Ô Jorge, existe realmente a pessoa chocólatra? Chocólatra foi um termo que a Leda Nagel outro dia inventou no Agenda. Eu fui convidado para fazer o Agenda da Leda e a Leda ia ter um evento no hotel no Rio de Janeiro em que seria durante 7 dias servido tudo à base de chocolate. Confeitos, docinhos, tudo o que o chocolate pudesse ser manipulado, as pessoas poderiam comer. E a Leda, com um pouco de medo, disse assim: Jorge, vem cá para você falar para aquelas pessoas que não podem comer. Existem pessoas que você sabe que são proibidas de comer chocolate. Pessoas diabéticas, pessoas que têm problema hepático, pessoas obesas que estão em tratamento de obesidade. Para elas é proibido. Então nós começamos a variar em cima desse assunto, no sentido de que por que essa idolatria pelo chocolate em algumas pessoas que dificulta o tratamento. O tratamento se torna difícil, muito difícil, quando as pessoas têm o vício do chocolate. Mas existe o hábito vício? Existe o vício? Existe. De comer chocolate? Existe isso? Existe o vício do chocolate. E é isso que assusta, Jô. Porque existe o hábito da geladeira. Outro dia eu vi você com a Célia falando aqui no hábito da geladeira e o hábito da madrugada. É um hábito. É uma coisa que você, fazendo repetidamente, o uso e o costume torna um hábito. Você tem que cancelar pelo menos uma refeição para substituir pela geladeira. Pela geladeira. Existe o hábito da Coca-Cola, que se torna uma coisa viciosa. E isso atrapalha muito durante os tratamentos. Mas você, por exemplo, até onde é vício, até onde é hábito? Por exemplo, eu adoro chocolate. Chocolate é uma das coisas que eu mais gosto. Mas eu posso ficar meses sem comer chocolate. Você não tem o hábito de comer chocolate. Eu tenho que comer chocolate. Você não tem o hábito de que se considera o hábito de comer chocolate. Depois você lê aquele negócio ali, você não vai. Não vamos ler, não vamos ler. Depois existe assim: se você usa e é costumeiro e repetidamente faz esse uso de chocolate, você é habituado a comer chocolate. O vício é quando você usa o chocolate cujo objetivo é a nutrição. O chocolate é usado como um alimento nutritivo e até indispensável para determinados tipos de tratamento, tipo anorexia, pacientes em convalescença, de doente, tipo disfagias. A gente usa o chocolate porque o anorético atletas para o trabalho muscular. O trabalho muscular necessita de alimento altamente energético. E o chocolate é um alimento, ele é alimento do grupo 5º, do grupo 5 e do grupo 6. Ele é considerado um alimento. Mas quando você faz deste alimento um mal para você, isso é vício. Você me deu aqui uma coisa a respeito de chocolates. Não, eu sei. Sujidades e fraudes em chocolates. Isso não tem nada a ver com o tema de chocolateria, mas foi uma coisa que eu notei. Eu pedi tudo que havia de chocolate, pedi à faculdade que me cedesse artigo de chocolate. Eu quero ler. Veio do Instituto Adolfo Lutz falando da sujidade e da fraude do chocolate. É o único artigo que tem de sujidade e fraude. Bom, então está aqui. É um exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz e que diz o seguinte: foram analisadas, olha só, 140 amostras de produtos de cacau, sendo que 67 de chocolate em pó e 73 de chocolate em tablete. Concluiu-se que 92,14% do total das amostras continham de 0 a 10 fragmentos de insetos. 2,14% continham pelos de roedor. 2,50% estavam parasitadas por ácaros. Sugeriu-se modificações na legislação atual, propondo-se um limite de tolerância de até 10 fragmentos de insetos a cada 50 gramas de chocolate em pó ou 100 gramas de chocolate em tabletes. Quer dizer que até 10 fragmentos de inseto é permitido.
num tablete de chocolate? Tablete de chocolate. Tem que comprar 10 pernas de barata, tá normal? É normal. Da sujidade para a pesquisa de sujidade. Sabe por que o cacau? O cacau é um alimento, é um fruto que é usado para fazer o chocolate. Você coloca 36% e o cacau fica muito exposto. A gente vê na novela das 8 como é que é tratado o cacau. E aquilo fica exposto a roedores, a insetos, e isso, na hora da confecção do alimento, vai junto. Sugeriu também que seja mantida a exigência que proíbe a presença de ácaros e de pelos de roedor nesses produtos. Acho interessante. Insetinho pode, mas... Não, olha, pelo de rato não vamos botar. Vamos evitar o pelo. E um dentinho de ratazana também não, vamos deixar de fora. Quer dizer que agora isso aqui é feito com chocolate, nosso chocolate brasileiro? Com cacau. É? É. O chocolate suíço tem o mesmo índice de pelos e de insetos? É permitido. É permitido na Suíça também. As leis permitem. Quer dizer, eu sempre que está dizendo, não, eu como só chocolate suíço. Só chocolate suíço. Tá comendo barata suíça por tabela. Porque o cacau é sujo. É permitido essa sujeira no cacau. O cacau, você vê que pisa cacau e fica lá exposto, barata anda em cima e rato vai lá. Mas isso não leva ao vício, nem a chocolateria não vem por isso, né? Ninguém é viciado em barata, nem pelo de rato. Agora tem até o chocolate, parece que já tem, inclusive no Rio de Janeiro, um disque chocolate, que você diz que está louco para comer chocolate, diz que eles entregam um bombom? Os alcoólatras anônimos, né? Tem os alcoólatras anônimos, tem os comedores compulsivos. Tem os chocolates anônimos também? Tem que ter, né? Tem que ter pessoas que se reúnem que têm o vício e hábito de chocolate. Se não tem, deve ser criado, né? Porque era bom. As pessoas conversarem juntas. Você já teve dificuldade de tratar de alguém, fazer uma dieta para alguém que não conseguia fazer por causa do chocolate que comia assim? É muito comum. É muito comum, Jô. Porque o chocolate tem pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm carência afetiva, elas não liberam na circulação, elas não têm um determinado tipo de aminoácido. E o chocolate leva esse tipo de aminoácido para o organismo. Então, quando você tem um pouquinho de carência afetiva ou tem um pouquinho de depressão, a ingesta do chocolate leva para o seu organismo este aminoácido que está faltando. E também o sabor do chocolate dissolvido na boca te pega pelo sensório. Não te pega pela gustação, um dos 5 sentidos. O olfato do chocolate é muito bom, não é? Ver o chocolate é muito agradável. Essas sensações tornam você uma pessoa que se limita nas suas emoções. Por quê? Porque você passa a lembrar do fato. Se você está ansioso, registra a primeira vez que a ansiedade ou a depressão ou a carência afetiva pode ser substituída pela ingesta, vai ficando registrado na sua mente. E cada vez você vai se permitindo maiores quantidades para até apagar as suas carências afetivas ou de depressão. Isso tem estudo. Eu trouxe um estudo para você também. Está por aí alguma... Eu trouxe uma apostila para você, para deixar com a produção. Não é esse, ele mostrou o livro. Porque eu quero que você tenha isso como subsídio para a gente... E quem é, Alex? Traz um... Tem um estudo disso, só de carência afetiva e depressão. Mas aí não é só em relação ao chocolate, dos Estados Unidos. Não, com chocolate, Tudo só com chocolate? Que beleza, olha quanto chocolate. Esse é um artigo também que saiu. Você já tratou de algum viciado mesmo em chocolate? A gente lida na clínica diária. Você lida com pessoas que te relatam o fato de serem estritamente dependentes do chocolate. Elas podem abandonar qualquer coisa. Tanto que a gente faz um negocinho com elas, Jô. Bota o chocolate no congelador. Por quê? Qual é a diferença? Pra ficar bem... Porque o chocolate só é gostoso quando ele dissolve macio na boca. A sensação é gostosa. Se você botar o chocolate no freezer... Aliás, o Silvio Santos disse isso num programa dele uma vez. Ele come chocolate assim, com chocolate de freezer. Porque ele não dissolve com a facilidade na boca. Mas eu gosto de chocolate bem geladinho, eu gosto também. Gosto, mas de congelar gosta? Não sou contra. Então ele você já seria difícil. Fica meio esbranquiçado. Para você já seria difícil negociar no tratamento de obesidade, não é o caso, se fosse. Não é o caso, Magé? Magé.
necessidade. Não, é o caso. E mesmo tem determinados tipos de obesidade que você tem que tratar, né? Eu sempre digo que quando a obesidade faz mal para a mente e para a emoção, essa obesidade tem que ser tratada. Ou para o físico também. Quando essa obesidade está lhe propondo doenças físicas, a pessoa tem que tratar. Mas quando a pessoa é sadia mentalmente, emocionalmente e fisicamente sadia, e é o seu caso. Essas pessoas podem se permitir Tem que controlar também, porque existe o problema também da roupa. Nada mais agradável que você botar uma roupa e ela não caber, não é verdade? Todo dia, né? Isso você tem que manter, tem que se equilibrar na roupa. É verdade. E também, se você quiser prevenir doenças futuras. Claro. Eu acho que a pessoa que tem que ter, nós estamos falando para todos, né? Se as pessoas soubessem as consequências desastrosas que elas poderão advir para a vida dela só pela obesidade, elas poderiam fazer profilaxia. A profilaxia também é válida quando a pessoa quer, mas a pessoa tem que querer. E com essas pessoas a gente vai conversar para saber como vamos fazer o programa dela, não é assim? Quantas pessoas você emagreceu e não voltaram a engordar? Estou falando de obeso mesmo. É difícil. Gordo. É difícil, porque o efeito ioiô, né? Chama de efeito ioiô. Ou sanfona. Ou sanfona. É difícil você deixar uma pessoa fazer aquela arte. Eu chamo tratar de obeso, é uma arte. Porque você molda um corpo e faz verdadeiros moldes, às vezes, maravilhosos. Mas a pessoa não moldou a emoção, a pessoa não moldou a mente, a pessoa não aprendeu a se alimentar, a dar valor ao alimento em pouca quantidade e em qualidade variada. Ela não aprendeu que ela não se libertou do vício ou do hábito ou da compulsão, sei lá que nome possa ter isto, do alimento. Ô Jorge, você é uma pessoa acima do seu peso? Sou uma pessoa acima do peso. Você tem problemas de manter o seu peso? Eu venho de uma família de obesos. Meu pai tem 13 irmãos. O menor pesava 140 quilos. Só que todos morreram diabéticos e gangrenosos. Se dizia, os Garcias são todos lindos até os 40, depois dos 40 ficam tudo obeso. Eu já tive que fazer essa especialidade tal, quase por autodefesa. É por causa própria. Primeiro pelo diabetes, né? Que já é uma coisa diabetes comum também é um problema que o gordo tem que cuidar de qualquer forma. E eu, para ficar no peso ideal, que seria chamado peso ideal, eu não prefiro não chamar de peso ideal. Hoje em dia, Jô, você trata o paciente pelo percentual de gordura, pelo percentual de água e pelo percentual de músculo. Você não trata mais o paciente por peso. Porque tem um aparelho que você liga aqui, nos tornozelos, e a água total do corpo lhe dá, através de uma corrente, o percentual de músculo, o percentual de gordura e o percentual de água. Então nós trabalhamos em cima do percentual de gordura, ideal para aquele ser, individualmente ideal. Agora você falou o seguinte, melhor, né? Você falou, Jorge, os gostos da tua família ou morriam de diabetes ou por gangrena? É a consequência do diabetes. Ah, sim, por gangrena, em consequência é assim, tio José gangrenou e teve que amputar, tio Afonso gangrenou, eu cresci com isso. Quer dizer, o diabetes é o diabetes é o maltratado, mal curado, mal problema. Equilibrado. Como é que é a história de um paciente teu que depois de uma consulta passava na feira, comia uma melancia? Era um paciente diabético. Quando eu comecei, olha que susto. Olha que susto. Quando eu comecei, trabalhava há 25 anos atrás, dava aquele plantão que todo médico iniciante dá numa clínica na Penha. E na rua tinha uma feira. No meu plantão a diabética estava. E eu depois peguei ela na barraca da feira comendo uma melancia inteira. Eu disse, não dá, minha senhora. Que tem uma trancha de melancia, tem 129 gramas de carboidrato. Quer dizer, é açúcar na veia. Direto. Bom, eu conversei aqui com um endocrinologista, chocolatólogo. Jorge Bastos Garcia. Jorge, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.